Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, o clemente e misericordioso. Louvado seja Allah, que esteja com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seus companheiros e seguidores e todos nós até o dia do juízo final. Amém. Allah disse no Coran: Allahu alladhi khalaqakum min da'fin thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shayba. Allah subhanahu wa ta'ala, ele nos criou de uma fraqueza, né? Quando a gente nasce, a gente é fraco, bebê. Depois, ثم جعل من بعد ضعف قوة. Depois da infância vem a juventude, a força, animação, planejamentos, todas essas questões estão nos jovens. ثم جعل من بعد ضعف قوة. Depois fica retornando para a fraqueza que é velhice. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: Al-mu'minu al-qawi khayrun min al-mu'min al-da'if. O crente forte muito melhor que é o crente fraco. Então, a força é muito importante na nossa vida e ela está nos nossos jovens. Allah subhanahu wa ta'ala, ele falou muitos versículos do Coran sobre os jovens, né? Porque a força construída nos jovens, né? Animação, força, tudo está com os jovens. E Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. A gente aqui no versículo Allah está citando a qualidade de Abraão como fata, ele jovem, né? Atainahu al-hukma sabiyya. Muitos versículos falando de fata. Fata significa jovem, né? إذ أوى الفتية إلى الكهف. Também um grupo de jovens, Allah subhanahu wa ta'ala, ele citou eles como jovem, como fitya. Fata, fitya é mais. Então, aqui também, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ. Musa, ele falou para o ajudante dele, mas ele não falou não, ele falou a qualidade, fata, ele jovem, forte, animado, né? Esperança, todas essas coisas estão com o jovem. E Allah subhanahu wa ta'ala, ele falou, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele falou um hadith, quando ele fala com jovens: Ya ma'ashara ash-shabab, ó jovens, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Esse sobre o casamento. Ó jovens, quem tem condições, capacidade de casar, aí casa. Então chamou os jovens. Assim a gente vemos muitos de Sahaba, eles eram jovens, eles eram pequenos, só que eles tinham alma de jovens. E tinha também velhices, pessoas velhos, só que eles, mashallah, têm a alma de jovem. Então, Abu Ayyub al-Ansari, ele tinha 90 anos. Abu Ayyub al-Ansari, ele tinha 90 anos, ele queria ir para a guerra junto com o povo. Então, ele estava 90 anos, imagina uma pessoa 90 anos, ele tinha a alma de jovem. Então, até carregaram ele no camelo, ele não consegue subir no camelo, carregaram ele, ajudaram ele, até eles amarraram para ele não cair. Então, para ver como que é a alma de jovem, né? E hoje vê os nossos velhos hoje quando uma pessoa aposentada, ela já tem salário dela, vai lá na pracinha e joga lá, perde tempo. Isso é errado, isso é uma perda de tempo para algo que não tem motivo, não tem benefício para nem para a pessoa. Você está matando a pessoa. Então, e também o jovem, o criança, como Sayyidina Zayd, que Allah esteja satisfeito com ele, Sayyidina Zayd, ele tinha 9 anos e ele queria ir para a guerra com o profeta Muhammad. Então o profeta Muhammad, ele devolveu ele e falou: você ainda é jovem,
você não tem condições para lutar. E a espada dele quase a altura dele, né? Então ele devolveu o Zayd até a mãe dele. Então a mãe dele falou para o Zayd: meu filho, você pode fazer algo, benefício, com outras coisas que pode. Então ele voltou para o profeta Muhammad sallallahu e falou: eu quero fazer algo para ajudar, para fazer alguma coisa. Então ele falou: aprende uma língua chamada siriania, e você vai ser meu tradutor. Então todos nós entendemos nessas coisas que nós precisamos de colocar algo para nossos filhos, porque nossos filhos, infelizmente, hoje, vai lá eles. O que eles pensam, o que eles falam, o que eles conversam. Você vai lá num grupo de um jovem assim, pequenos, sentados sobre o que estão falando. Com certeza, eu já faço isso com as crianças, dou aulas, mas quando eu vou lá sentar com eles, você vai escutar, infelizmente, quanto comprou o celular, eu não tenho celular, você tem jogo não sei o que, PlayStation, mulheres, homens, beleza, todas essas questões que não têm benefício nenhum, para a sociedade, né? Então, infelizmente, esses nossos jovens hoje, precisamos plantar valores e ensiná-los o que é melhor para eles, para ensinar os valores, porque eles vão ser o nosso futuro. Imagina esses nossos futuros. Imagina, para que essas crianças vão ser o quê? Não tem planejamento, não tem esperança, não tem nada, só falando coisas erradas, pecados, sobre o pecado. Então, aqui a velhice, a infância é uma força, uma animação sem sabedoria. Quando a criança nasce, ela tem força, só que não tem energia, né? Mas não tem sabedoria, não sabe o que está fazendo. E a velhice é uma sabedoria sem força. Quando você fica velho, você não tem mais aquela força de juventude, né? Mas tem sabedoria, você passou por tantas coisas, tem sabedoria, tem experiência na vida. Mas a juventude, ela junta os dois, a força, né? Animação, planejamento, e também tem a sabedoria. Então, a juventude, ela junta os dois. E como o profeta Muhammad, ele falou: al-mu'minu al-qawi, o crente forte, melhor que o crente fraco. Então, o profeta Muhammad sallallahu ele falou: Allah subhanahu wa ta'ala, ele vai perguntar sobre algumas coisas quando a gente morre. E dessas coisas da juventude. Como você aproveitou essa juventude, como você passou essa juventude. Subhanallah. E também Sayyidina Yusuf alayhi salam, muitos mensageiros, elas receberam a mensagem, tinham 40 anos, jovens, né? Sayyidina Yusuf José alayhi salam, ele foi sofrendo na vida, sofreu muito na vida, foi jogado no poço de água, alguém pegou lá e levou e vendeu ele. Aconteceu muitas coisas com ele, mas eu quero falar o ponto onde que ele chegou. Todos nós sabemos que o Yusuf, alayhi salam, José, ele é lindo, ele é uma pessoa que chama a atenção. Então, aconteceu com ele que Imra'atul Aziz, a esposa do rei, ela queria ele, né, para ela, e queria fazer o pecado escondido. Então, quando eles entraram no quarto, ela fechou a porta e as janelas, colocou cortinas, tudo preparado para fazer o pecado, a relação com ele. Então, Yusuf alayhi وراودته التي الله ديسي وراودته التي هي في بيتها وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. Ela fechou as portas e preparou tudo para que ela conseguir ele. Então ele falou: Ma'adallah, Deus me livre, eu jamais fazer algo
que me abaixar nos olhos de Allah subhanahu wa ta'ala, me desvalorizar nos olhos de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, ele falou, Innahu Rabbi ahsana mathwaya, eu sou muito melhor que isso. Então, quando ele procurou o halal, o lícito, Allah subhanahu wa ta'ala protegeu ele. Allah subhanahu wa ta'ala protegeu ele e ele passou preso por causa disso, né? Foi injusto, foi inventado algo, que ele fez um crime, mas não fez. Então foi preso, mas depois que tanta paciência que ele tinha, Allah subhanahu wa ta'ala, ele deu a riqueza para ele quando saiu da prisão. Então, quando você procura o halal, quando você se proteja do haram, do pecado, Allah te dá o halal. Que nem Sayyidina Musa alayhi salam, ele ولما ورد ماء مدين, aqui o versículo do Corão, ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. O Musa alayhi salam estava fugindo da cidade dele, foi para outra cidade, tipo na Jordânia, mais ou menos naquela região. Então ele passou num rio, um poço de água, e ele viu um povo, estavam dando os animais água, né, tirando no poço para dar a água para os animais. E ele percebeu que tinha duas mulheres jovens, elas estavam no lado, né, e estavam segurando os animais delas, as ovelhas delas, para não ir. Por quê? Porque tudo homem lá, e elas são fracas, né, não tem força, só tinha homens lá. Então elas não podiam, até esse povo vai embora, eles davam água para os animais deles. Então Musa alayhi salam, ele foi e fasaqa lahuma, Musa alayhi salam, ele foi e deu água, ajudou elas e deu água para os animais, e ele foi até uma árvore para ficar embaixo da árvore. Então ele estava com muita fome, e essas meninas, essas mulheres, elas voltaram mais cedo para casa. Então o pai delas perguntou, por que vocês voltaram cedo? Elas falaram que a gente encontrou um homem lá, e ele nos ajudou. Então o pai delas mandou alguém para uma delas para chamar ele. Então وجاءتهما, Allah disse, وجاءتهما إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيتنا. Então uma delas foi e chamou ele, falou que meu pai, ele queria te agradar por aquilo que você fez por nós. E ela foi com educação. O Corão, ele fala, جاءتهما إحداهما وهي تمشي على استحياء, de vergonha, de educação, de respeito. Então hoje a mulher, ela deve ter respeito, educada, não é assim vai, não, tudo respeito, né? Então foi lá e conversou com ele, chamou para convidar ele. Então o Sayyidina Musa alayhi salam, ele andou e ela está na frente. Então veio um vento e pareceu as pernas dela por causa do vento. Então Musa alayhi salam, ele pediu para ela andar atrás e indicar o caminho para ela, de tanta confiança, né, de respeito para ela. Musa andou na frente e ela atrás até chegou. Então a menina, ela falou, inna khayra man ista'jarta al-qawiyyu al-amin, você, pai, a melhor pessoa pode ser ele que pode nos ajudar
nessas coisas. Então, no fim da história, que ela falou, Inna khayra man istajarta al-qawiyyu al-amin. Falou duas qualidades: a força de juventude, né? Al-amin, a confiança. Ela viu a confiança nele. Então, mulher, você muçulmana quer casar, então faça como essa mulher. Como o profeta Muhammad, ele disse, Man ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqahu. Educação, caráter e religião. Então, essa pessoa que você deve casar. Então, ela viu essa qualidade, a força e a confiança, porque os jovens de hoje, eles tentam fazer tudo para ver as partes das mulheres. Eles indicam, eles falam, e ela foi educada. E ele foi mais educado ainda. Ele não falou, me dá seu celular, ou ele ter uma conversa por fora. Não, ele fez o serviço dele, ajudou essas mulheres e foi no lado. Não ficou conversando com elas, batendo papo com elas. Então, a mulher muçulmana, ela deve conversar com o homem o que é necessário. O que é necessário. Não precisa ficar falando, eu fui lá, eu casei, eu não sei o quê. Nada de conversa particular. Então, é assim que a gente tem que mostrar nos nossos jovens a qualidade, o caráter, o respeito, porque nossos jovens, nossos futuros, se eles se perderem e a gente não plantar esses valores dentro deles, nós vamos perder nossos filhos, nossos futuros. E também tem os jovens da Gaverna, que eles são crentes, eles queriam fugir de algo que não vai agradar a Deus. O rei daquela cidade, ele falou ele ia obrigar todo mundo a ser descrente. Então eles pediram refúgio, né? Refugiram até essa caverna, e Allah subhanahu wa ta'ala protegeu eles 309 anos. Então, não é coisa assim, Allah proteja. Então, quanto você quer o proteger do pecado, Allah te dá o halal, Allah te dá o melhor. Então, nossos filhos é algo sério, não é brincadeira. Uma criança, 9 anos, muitos sábios muçulmanos, eles fizeram tantas coisas na infância deles, eles eram jovens, e a gente tem que respeitar esses jovens. Muitos homens falam, eu sou velho, sim, a criança tem que respeitar os mais velhos, mas tem que dar valor para a criança, tem que dar respeito, tem que fazer essa criança sentir que ela é valorizada. Muitos pais, eles não valorizam. E também temos que respeitar e valorizar os nossos velhos, porque eles têm muitas coisas que eles passaram na vida que a gente pode aprender com eles, eles podem ser lição para a gente. Então, isso que é mais importante, meus irmãos e irmãs, cuida da juventude, porque a juventude está construída, a juventude é a força, com a juventude a gente consegue. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele andava com jovens, e ele via que ele é jovem mesmo quando ele foi mais velho. E maioria de todos os sahaba que fizeram tantas coisas, eles eram jovens. Muitos sábios islâmicos que nem o Bukhari, o Muslim, eram jovens. Muitos sábios que a gente sabe e não sabe, eles eram jovens. Então a juventude, ela construa a nossa vida, ela a força, ela é tudo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.